Eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado no meu coração e na nossa família nesses últimos 2 anos. Há 2 anos atrás, para quem não sabe, nós descobrimos que minha mãe estava com câncer na língua. E, devido a isso, nós começamos a travar a batalha a partir desse momento. Irmãos, mas o que eu quero falar não é somente sobre a doença, ou somente sobre o falecimento dela no dia 30, mas eu quero falar principalmente sobre a face que Deus tem se revelado, tem revelado a nós. Meus irmãos, Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus de detalhes. E o Espírito Santo Consolador é real. E eu quero provar para vocês, em alguns poucos pontos, o cuidado de Deus durante todos esses 2 anos de batalha. Meus irmãos, logo que nós descobrimos o câncer na vida de minha mãe, meu pai, ele conseguiu aposentadoria. Foi muito de Deus, porque esse processo que ele tinha entrado para conseguir a aposentadoria levaria meses. Mas, irmãos, foi 1 semana e ele conseguiu, graças a Deus. Irmãos, nesse meio tempo, Deus foi fazendo vários milagres. Primeiro, a restauração do casamento de meus pais. Eles sempre estiveram juntos, fomos uma família muito próxima, muito unida, mas naquele tempo nós estávamos um pouco afastados. Aquele oi de longe e tudo mais. Mas nesses 2 anos, irmãos, nós estivemos unidos como nunca antes. E o meu pai pôde passar tempo com minha mãe como ele já não estava conseguindo mais. E isso para nós já foi um milagre de Deus. E ainda não para por aí. Eu não vou contar tudo, porque se eu for contar tudo, eu vou acabar com a pregação de hoje. Mas, então... Vou pregar, diz a Su. Não. Irmãos, e nesse meio tempo, Deus foi fazendo muitos milagres. Para que nós pudéssemos fazer o tratamento da quimioterapia, nós precisaríamos passar 1 mês em Cascavel. Mas nós não tínhamos onde ficar. E, de repente, meu pai recebe uma ligação de um ex-colega dele. E esse ex-colega dele pergunta, e aí, como vocês estão? Eu soube da doença, eu soube como vocês, né? E eu quero saber como eu posso ajudá-los. E meu pai falou, não, agora nós vamos fazer uma quimioterapia lá, passar 1 mês em Cascavel. Ele falou, eu tenho um apartamento lá e eu vou emprestar para vocês. Então, ele nos emprestou aquele apartamento com tudo que nós não tínhamos direito, porque era muito mais que merecíamos. Ele nos deixou usar e nós já contando com o fato de, vamos pagar um pouco, né, para abençoar ele também. Irmãos, ele não quis. Ele não quis cobrar nada de nós, para passar 1 mês inteiro lá em tratamento. Pulando, então, aí já temos um ponto de graça de Deus em nossas vidas. Logo no começo, Deus já foi se movendo de uma forma extraordinária. Irmãos, foram 2 anos muito intensos de muita renúncia, luta, batalhas e renúncias nossas para poder estar junto da minha mãe, né? Porque era um momento delicado, ela passou por 3 procedimentos cirúrgicos e ela precisava de nós ali perto. Ela já não podia mais cozinhar, então eu tinha que estar lá cozinhando. Meus irmãos, todos os planos que a gente fazia não dava certo. Boa parte não estava dando certo. E isso tudo porque Deus queria que nós estivéssemos perto dela e aproveitando a companhia. E Deus, Ele estava lá. Nesse meio tempo, o Espírito Santo colocou no meu coração um desejo de orar, né, um propósito. Eu fiz um propósito com minha família. E o propósito era simples. Eu falei com eles sobre nós começarmos a orar todos os dias antes de almoçar e já declarar cura sobre minha mãe. E a partir daquele momento, todos os dias, nós sentávamos juntos para almoçar, esperava todo mundo sentar e começava a orar, agradecia por tudo que Deus estava fazendo e declarava a cura sobre a vida dela. Irmãos, tinha vezes que na correria do dia a dia, né, pecadora que sou, esqueci, né? Mas quando eu me esquecia, não dava 5 minutos, eu via meu pai baixando a cabeça e começando a oração. Ele não é de vir na igreja, ele não é de ler a Bíblia, mas ele é um cara temente a Deus e Deus tem transformado o coração diariamente. Irmãos, eu vejo Deus agindo. Ele agiu de uma forma extraordinária. Não é, porque meu pai não está vindo na igreja, ele não é crente, gente. Ele foi muito mais crente que eu em alguns momentos. Ele foi muito mais confiante em Deus. E Deus estava trabalhando no coração dele dia após dia. Irmãos, então eu vou pular.
A gente estava a caminho, né, do Rio Grande do Sul e nós íamos parar em Curitiba um dia para que pudéssemos buscar meu irmão. E nisso minha mãe começou a passar mal e ela acabou ficando internada já naquele dia que chegamos. E foi uma semana intensa de Deus falando comigo e trabalhando no meu coração o consolo, porque Ele estava tentando me mostrar de todo custo que já era aquele momento, né? Ele mostrou em sonhos, Ele mostrou em palavras, mas o que eu quero enfatizar são duas coisas. A primeira, o meu irmão, ele não é um rapaz muito também, como meu pai, de frequentar a igreja ou de ler a Bíblia ou qualquer outra coisa. E nesse momento de luta e batalha que estávamos na casa dele, ele disse que foi orar de noite e a Bíblia virou uma página durante o dia e ele queria ler depois. À noite ele foi ler e Deus ministrou o coração dele. Olha só, isso para mim já é um milagre também. Deus ministrou o coração dele de tal forma, irmãos, que no outro dia de manhã a primeira coisa que ele fez foi: então, família, queria falar com vocês o que Deus falou comigo. E ele abriu a palavra e leu para nós Isaías 35. Eu não vou ler, se vocês quiserem depois, né, fique à vontade. Mas, irmãos, essa palavra, ela fala sobre a nova vida, de certa forma. E no momento eu já fiquei, poxa vida, entendi, Deus. Mas o meu irmão falou, eu senti paz. Então Deus estava já consolando o coração dele, de certa forma. Meus irmãos, o meu irmão, ele não é da igreja, mas ele é crente. Deus tem tomado os nossos corações em meio a essas lutas. E, continuando, essas 7 noites que passamos lá, porque no 8º, né, a mãe acabou falecendo na madrugada. Essas 7 noites, irmãos, eu não estava conseguindo dormir de forma alguma. Eu acordava, para vocês terem uma noção, eu acordava orando em espírito, pelo consolo e descanso dela. E era assustador para mim, mas ao mesmo tempo eu entendia que Deus estava fazendo. E eu acordava ali orando em espírito e não conseguia descansar, eu acordava moída, como quem estava travando uma batalha mesmo. E no último dia, irmãos, que eu passei a tarde com minha mãe no hospital, no dia 29, e eu falei, o que eu vou fazer? Ela está sedada, não sei o que fazer. E eu falei, quer saber? Eu vou adorar. Ela gosta. Eu sei que Deus vai estar naquele lugar. Se Deus habita em meio aos louvores, então eu vou orar para que aquele seja o lugar mais cheio da presença. Irmãos, a primeira música que me veio na cabeça quando eu entrei naquele quarto foi: o seu amor é extravagante. Eu vou continuar. E a sua amizade tão íntima. E essa parte. Sendo levado por tua graça estou, e tua fragrância é embriagante, quando contigo estou. Irmãos, nesse momento eu senti a presença de Deus naquele quarto, e eu falei, Ele está levando ela na graça. De manhã eu não consegui terminar o ponto que eu queria sobre isso, mas, irmãos, Deus encheu aquele quarto, e eu não conseguia parar, eu só falava com ela, tentava alegrar ela, contava sobre o céu e queria que ela imaginasse, ainda que sedada, ela visse o céu. Então eu orava e cantava com ela. E meus irmãos, naquela noite, meu irmão estava com ela. E eu fui dormir meia-noite já, mais ou menos, porque era muito tempo que nós levávamos para fazer tudo. Meia-noite e pouco eu fui dormir. Eu comecei a sonhar. E foi um sonho muito aleatório, eu nem lembro mais ou menos, mas era um negócio bem louco. Sabe quando você sonha com uma bicicleta dentro da banheira? Aleatório. E de repente, no meio disso tudo, parou o sonho e apareceu minha mãe, deitada. E no que ela estava deitada, ela levantou como se tivesse escutado alguém chamar ela. E de repente o sonho foi cortado de novo. E no que o sonho foi cortado de novo, voltou para aquele outro aleatório. Meus irmãos, não deu meia hora, meu pai bateu na porta. Falou, filha, a mãe está fraca, ela está indo. Irmãos, eu não tinha dormido nenhum dia. Aquelas 3 horas foram a melhor noite de sono que eu tive. E Deus estava cuidando desse detalhe. Ele estava cuidando do detalhe de me deixar descansada para que nós pudéssemos, desde as 3 horas da manhã, ir até o hospital, passar toda aquela burocracia e viajar 10 horas até o Rio Grande do Sul. Meu irmão não teve condições. Eu tentei passar a direção para ele, mas Deus sabia que ele não ia conseguir. Irmãos, Deus cuidou até disso, até de quem ia levar o carro. Então,
poxa vida, Ele é um Deus de detalhes. E Ele cuidou disso tudo. Então, irmãos, nós chegamos lá e eu percebia em todo momento que Deus estava conosco. Eu falei que Deus ele trabalhou, Ele falou durante esses 8 dias, Ele nos permitiu ter um coração já meio consolado. Nós estivemos juntos como nunca antes. Graças a Deus nós conseguimos chegar até Curitiba, onde tinha um hospital maravilhoso, com bons médicos. E os médicos que nós encontramos em Curitiba eram alunos dos médicos que descobriram o câncer na mãe. Ou seja, eles tinham contato, era tudo muito mais fácil, Deus cuidou até disso, irmãos. E o que eu quero falar para vocês é isso. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Deus, Ele cuidou do descanso. Ele cuidou de nos consolar antes de chegar lá. Antes do momento que ela foi para a glória. E isso, para mim, já foi consolo suficiente. É triste. Tem momentos que a gente fica perdido, não sabe para onde vai. Agora, porque nós vivemos 2 anos para ela. Nós vivemos 2 anos ali tentando vencer, né, essa batalha. Mas, irmãos, de certa forma nós vencemos, né? A primeira palavra que Deus me deu, logo que ela foi para a UTI, foi sobre o fruto. Ele daria direito ao vencedor de comer o fruto da árvore da vida. Nesse momento, irmãos, eu falei, então tá tudo certo, Deus. É difícil? Não quero, mas tá tudo certo. O Senhor tem o controle de tudo. Irmãos, eu não sei se vocês estão passando por um momento de luto. Eu não sei como vocês estão. Eu não sei se vocês estão preocupados com alguma coisa. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus, Ele é um Deus de detalhes e Ele está cuidando de tudo. Está tudo sob controle. Ele me falou que era um Deus de promessas. Né? A música que Ele me deu quando eu descobri do câncer era Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Eu falei, pronto, já vencemos o câncer. Mas na verdade era pronto. Os corações deles já foram tomados por Deus. Ele tem cuidado. E é isso, a promessa tem se cumprido. Eu só quero orar com vocês essa noite, porque eu sinto que muitas vezes nós levamos esse momento de dor e tristeza, então a gente não tem mais força, e certas vezes nossa alma quer nos afetar e dizer, viu, Deus não está aí, como assim? E eu quero provar para vocês, Ele está. Irmãos, nos momentos que eu senti falta, nos momentos que meu coração doía, Ele falava, calma, eu estou aqui e ela está comigo. E isso para mim já preenchia o meu coração. Então, eu quero que você feche seus olhos nessa noite. E eu quero que você coloque diante de Deus o seu coração. Se você está passando por um momento de tristeza, um momento de batalha, se você está alegre, irmãos, aleluia. Mas eu já vou orar para que vocês tenham forças para quando precisar. Sim, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que mesmo em meio às batalhas, ou mesmo em meio a momentos de alegria, o Senhor está cuidando dos detalhes, Pai. Deus, como é maravilhoso poder contar com a sua presença, com a sua companhia, com o fruto que o Senhor nos tem dado, que é a alegria, Senhor. Meu Deus, nós não queremos desanimar, nós não queremos nos calar em meio às batalhas, em meio às tribulações, Senhor. Eu quero orar para os nossos irmãos, Deus, que têm perdido os seus familiares. Eu declaro consolo, em nome de Jesus Cristo, o abraço do Espírito Santo sobre a sua vida essa noite, irmão. Deus, Ele te ama, Ele tem cuidado de sua vida, Ele tem cuidado de cada detalhe. Eu quero orar também para que, em nome de Jesus, haja alegria, haja vida, haja força para todo momento que você precisar. Mas nunca, nunca deixe os seus pés desampararem, nunca deixe os seus joelhos vacilarem, porque o Senhor é conosco e isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo eu oro e declaro vida sobre a sua vida. Declaro força e declaro o consolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigada, irmãos. Deus abençoe.